Perfeccionismo e procrastinação, hein? São os melhores amigos. Perfeccionismo e procrastinação são melhores amigos. E eu queria dizer para você que se percebe perfeccionista, você vai se identificar muito com essa experiência, porque a gente já sabe que a procrastinação é o ato de ficar adiando coisas que são muito importantes na vida, projetos, tarefas, vai deixando para depois. E por que o perfeccionista acaba fazendo isso mais? Tem uma lógica por trás disso. E acaba sendo muita gente convivendo com essa situação e se sentindo muito mal com isso, porque para vocês terem uma ideia, 2 a cada 5 crianças e adolescentes são perfeccionistas. Isso vai resultar posteriormente em adultos que serão perfeccionistas também. Então, é um tema que é necessário e por isso eu quero te ajudar a identificar quais são os mecanismos que te levam a identificar esse fenômeno do perfeccionismo para que você tenha, então, mais produtividade e mais bem-estar no seu dia a dia. Porque para o perfeccionista esse processo é muito doloroso. A gente sabe que existem consequências do perfeccionismo, como depressão, ansiedade, insônia. Vai compartilhando aí comigo. Tem pessoas que passam por isso, distúrbios alimentares também estão relacionados ao perfeccionismo. Agora, o que significa isso? Perfeccionismo. É a vontade, é o ato, é o desejo de buscar algo que seja perfeito. Só que para o perfeccionista, ele acha que ele está buscando um padrão alto, mas na verdade, de acordo com a ciência, isso é uma mentalidade, é uma maneira que a pessoa pensa sobre si mesmo, não é um comportamento em si. E um detalhe que é importantíssimo de saber, que esse padrão não é alto a ponto de ser alcançável. Olha que informação importante. Para você que já se identifica como um perfeccionista, é preciso que você anote isso. O padrão do perfeccionista é irreal. Essa régua, eu costumo falar que a régua do perfeccionista é infinita. Infinita. Porque quando ele acha que ele está chegando no ideal, ele aumenta essa régua. E ele vai aumentando, e ele vai aumentando. E a ideia é que isso não acaba nunca. É um padrão irreal. Por isso é muito sofredor. Por isso tem pessoas que passam por essa experiência de depressão, ansiedade, insônia, vivenciam distúrbios alimentares e tem consequências mais sérias, mas a minha intenção não é ficar falando dos problemas aqui e nem te convencer disso. Porque se você já é um perfeccionista, você já sabe quais são as consequências, você tem sofrido com isso. E o que eu gostaria de trazer aqui são as soluções sobre isso. E quais são os tipos de perfeccionismo? O que está acontecendo com esse dilema? Então, é preciso que primeiro a gente se avalie aqui no processo e falar sobre essas soluções. Vai ser a nossa produção aqui hoje. Então, papel e caneta aí na mão para que você anote tudo isso. Um detalhe importante: perfeccionismo é um traço de personalidade. Então, isso tende a ser mais estável. O perfeccionismo, ele começa a nascer lá na infância. Vai compartilhando comigo aqui se você se identifica com isso. As primeiras experiências de perfeccionismo começam na infância. E isso tem muito a ver com o nível de exigência dos pais. Quem teve pais muito exigentes, ou adultos muito exigentes ao longo da sua infância e da sua juventude, aprenderam a ser cada vez mais perfeccionistas. E parece que realmente essa régua dos pais, né, era infinita. E por isso a pessoa acaba aprendendo muito esse processo e tentando sempre ser melhor no que faz, em tudo que faz, nas pequenas atividades de casa, como nos projetos no trabalho, se estiver estudando, também tem que buscar o melhor, em todas as áreas da vida. Uma pessoa não é perfeccionista numa área e relaxa em outra, esse é o grande problema, né? Porque a gente não é bom em tudo. Então, a pessoa acaba sofrendo muito com esse processo, sempre buscando esse patamar, que esse padrão, que é irreal, que é quase que inatingível, porque o perfeccionista sempre vai enxergar algo a melhorar, por isso que é um padrão inatingível, é irreal, e é em diversas áreas da vida. E um detalhe muito importante é que o perfeccionista
tem medo de cometer erros. Parece que o erro é proibido, né, para o perfeccionista. Então, por isso o sofrimento. Na iminência de errar ou na iminência de fracassar, eu prefiro nem tentar, eu prefiro nem fazer. Por isso eu procrastino. Por isso que as pesquisas científicas têm demonstrado uma relação muito alta entre o perfeccionismo e a procrastinação. Porque se eu estou buscando sempre um cenário ideal, uma situação ideal, ou me sentir plenamente preparado para enfrentar aquela situação, se eu estou nesse contexto e nada disso está naquela régua que eu acho que é o ideal, o que vai acontecer é eu paralisar. Eu nem começo um projeto se for para fracassar. Eu nem vou tentar um concurso público se eu tenho possibilidade de não passar. Eu nem vou iniciar aquele projeto, o meu trabalho de conclusão de curso, ou uma transição na minha carreira, porque eu não me sinto plenamente preparado. Sabe por quê? Porque o perfeccionista, ele tem a necessidade de sentir o controle de todas as situações, em todos os aspectos. Várias pessoas aqui se identificando com isso. Há uma grande necessidade de perceber esse controle, falar assim, quando eu tiver domínio, quando eu souber exatamente o que eu estou fazendo, quando eu tiver o controle de todas as variáveis, de todas as situações, quando eu me sentir plenamente seguro, aí sim eu começo, aí sim eu faço. Entende por que a procrastinação está diretamente ligada com o perfeccionismo? Na verdade, não é só o perfeccionista que procrastina, tá? Por favor. A gente já viu em outros episódios. Vocês que estão me acompanhando aí sabem disso. Você já viu em outros episódios que existem outros fatores que estão relacionados com a procrastinação. Mas o tema aqui de hoje é o perfeccionismo. É esse fator pessoal, de personalidade, que faz com que a pessoa procrastine mais. Todo perfeccionista tende a procrastinar, tende a procrastinar. Não quer dizer que ele sempre vai fazer isso, mas há uma tendência muito, muito forte pelos fatores que eu já trouxe. Medo de cometer erros, essa necessidade de sentir o controle, de sempre estabelecer um padrão muito alto, um padrão quase que é irreal, e por isso a procrastinação acaba acontecendo. Agora, eu queria que você fizesse um levantamento aí, um diagnóstico agora sobre o que eu vou te falar. Existem tipos, né, preferências aí no perfeccionismo. Qual é o tipo de perfeccionista que você mais se identifica? Existem algumas dimensões interessantes, eu queria trazer aqui para você. Por exemplo, tem pessoas que são classificadas como os perfeccionismo auto-orientado. O que significa isso? É a própria pessoa que estabelece esses padrões que são muito altos. Então, é a própria pessoa que vai colocando uma régua cada vez mais alta para várias áreas da vida. É um padrão alto em casa, é tudo quase que 100% impecável, mas nunca está impecável. É um padrão alto no projeto, é um padrão super alto naquela área de estudo. Enfim, é para várias áreas da vida. É a própria pessoa que estabelece esse padrão. Perfeccionismo auto-orientado. Esse é o primeiro tipo, tá? Vá fazendo o seu levantamento aí. Qual que você se identifica mais? São 3. Já falei o primeiro. Perfeccionismo auto-orientado. É a própria pessoa que estabelece os seus padrões. Por isso que acaba sendo um desafio de chegar naquele nível ideal, porque esse padrão que é super alto, o que a ciência diz é que ele é irreal. Cada vez que eu vejo algo melhor, eu estou buscando isso. Então, essa régua, como eu já disse, é infinita para o perfeccionista. Existe um outro tipo de perfeccionismo que é o socialmente prescrito. Anote isso aí, ó. São 3 tipos. Já falei do auto-orientado. Existe um tipo que é o socialmente prescrito. O que significa isso? São outras pessoas que estabelecem esses padrões super elevados para o perfeccionista. Então, quero dizer para você que é um pai ou uma mãe perfeccionista, tá? Cuidado, porque você pode estar ensinando esse padrão para o seu filho, né? Ou para a sua filha.
Ou seja, para sua equipe, se você for um líder, você também pode estar ensinando isso para as pessoas, um padrão quase que irreal para outras pessoas estabelecerem, para outras pessoas alcançarem. Olha, tanto que isso é sério. Esse mal-estar que você sente sendo um perfeccionista, imagine o seu filho, a sua equipe também sentindo isso. Então, esse é um grande desafio. Nós estamos num processo de tentar identificar aqui que tipo de perfeccionismo eu tenho estabelecido para minha vida. Existe o auto-orientado, que é você que estabelece, existe esse socialmente prescrito, que são as outras pessoas que estabelecem um padrão cada vez mais elevado para aquela área de atuação, para minha performance, para minha tarefa, e existe um outro perfeccionismo que é orientado ao outro, ou seja, o seu padrão que é irreal, você começa a exigir das pessoas. E isso acontece muito com o perfeccionista, porque esse nível de autoexigência acaba sendo também dividido com outras pessoas, ou seja, eu também sou exigente com outras pessoas. E o que pode acontecer em relação a isso é os relacionamentos serem prejudicados. Me conte aí, compartilha aí comigo agora, se isso tem uma relação no seu contexto. Se quanto mais você é perfeccionista com as pessoas, mais você exige das pessoas. Talvez num comportamento, de repente a pessoa que convive com você não é tão organizada como você, e você quer que ela seja assim. Então as conversas são nessa direção, você precisa se organizar mais, você precisa colocar as coisas no lugar, você precisa fazer essa tarefa desse jeito, você precisa organizar dessa forma. Olha o quanto isso pode prejudicar os relacionamentos. Tudo isso baseado em ciência, né? Nada daqui a gente tira da cartola como se fosse, né, assim, uma mágica. Vou falar sobre isso, acho legal, vou falar. Não é assim que nós estamos desenvolvendo esse conteúdo de procrastinação. Então, o que as pesquisas têm demonstrado é que existem esses perfis de perfeccionismo. Agora, algumas pessoas sabem lidar com isso bem. São as pessoas que classificadas aqui pela ciência como perfeccionistas adaptáveis. Sabe aquela pessoa assim, fala assim: "Não, eu sou muito exigente mesmo, eu sou perfeccionista mesmo, mas assim, eu seguro a onda, sabe, um pouco, eu tento controlar, eu vou usar isso aqui de uma forma positiva, eu vou buscar esse padrão de excelência, mas eu não vou paralisar. Eu vou realmente assim fazer o melhor que eu posso. Então esse nível de perfeccionismo não é tão grave, isso não afeta tanto o bem-estar, a produtividade da pessoa, porque ela não paralisa. É um tipo de perfeccionista adaptável, positivo. É como se eu assim realmente conseguisse perceber que nível que eu estou exagerando, em que momento que isso passou do limite. Quando eu percebo que passa do limite, eu seguro a onda e vou fazendo aquilo que está ao meu alcance nesse momento. Então, esse é o perfeccionista adaptável, positivo. Agora, o tema maior aqui é em relação àquele perfeccionista mal adaptativo, ou aquele negativo, dito também como neurótico, gente, porque é assim que o perfeccionista se sente. Ele nutre pensamentos que são autodestrutivos. Olha o tanto que isso é triste, gente. É triste, porque a pessoa sofre muito com isso, com o medo de errar, com o medo de fracassar, vive assim em estado de alerta, vive em estado de alerta, nossa, o tempo todo eu preciso me analisar, onde é que está o problema, onde é que eu estou errando, será que tem uma forma diferente, será que eu deveria ter escolhido isso mesmo? Será que esse não era o melhor caminho? Será que não existe uma forma ainda melhor de fazer isso? Então, esse é um problema, é um sinal do perfeccionismo negativo. Se você está se identificando com esse sinal, pode ser que você esteja muito mais nessa perspectiva negativa do perfeccionismo do que na perspectiva positiva. Então, esse é o primeiro sinal. O medo excessivo de errar ou de fracassar. Eu quero falar de alguns sinais aqui para que você vá fazendo esse diagnóstico. Se você está procrastinando por conta do perfeccionismo,
Quais são os problemas, né? O que está acontecendo de negativo aqui? Eu queria que você fizesse essa avaliação. Existem alguns sinais do perfeccionismo negativo. E o primeiro eu já falei, o medo excessivo de errar, porque o perfeccionista realmente tem pavor ao erro, porque o erro é visto como um sinal de fraqueza, simples assim. É como se eu estivesse sendo estúpido comigo, como se eu estivesse sendo fraco diante desse problema, desse fracasso. É como se eu não pudesse de fato errar. Medo excessivo do erro, medo excessivo do fracasso. Ah, Thaís, o que a gente faz com isso? A gente já vai pensando na solução. Se você se identificou com esse primeiro sinal do erro, eu queria te dar uma solução, uma possibilidade, um caminho diante disso. Veja, o erro é uma excelente oportunidade para aprender. O que a gente vê aqui em relação ao perfeccionismo? Existe uma lente que você colocou, uma maneira de pensar em relação às coisas que você está enxergando. Que tal se você trocar a lente desse óculos agora? Que tal se você fizer uma experiência com você mesmo, se desafiar? Até hoje eu estava observando a vida, o meu contexto, as tarefas, o meu trabalho, os meus estudos, a minha família com essa lente do perfeccionismo. Mas agora eu estou descobrindo que eu posso trocar essa lente, que eu posso modificar esse processo. E é claro que, com o senso de muita realidade sobre esse assunto, isso não vai ser simples no primeiro momento. E você pode fracassar nisso, ou seja, você tentar colocar uma lente diferente, ainda assim não conseguir isso do dia para a noite. É claro, esse padrão dessa lente foi formado ao longo de anos, que o perfeccionismo começa a ser formado na infância. Então, são anos de construção. Então, isso vai levar um certo tempo para ser modificado, mas a gente só muda algum comportamento, a gente só altera esse processo quando a gente identifica o ponto, né? A situação. O que está me levando a esse contexto? E esse é um primeiro ponto, o medo excessivo de errar. Como é que a gente pode ir modificando essa lente? A forma como eu percebo o erro. O erro não é um problema. Inclusive, Carol Dweck, que é uma das grandes pesquisadoras sobre tipo de mentalidade, descobriu que existe uma forma de enxergar o erro muito mais positiva na vida, que é ver o erro como oportunidade de aprender. Pessoas com essa visão sobre o erro têm um tipo de mentalidade chamado mentalidade de crescimento. Ó, tem um livro legal para você ler, tá? Quem é perfeccionista aí já anote. Eu sempre estou indicando livros aqui, então anote aí uma tarefa de casa para você. Mindset. Quem puder já escrever aqui nos comentários o nome desse livro, que está em inglês, mas o livro já foi traduzido para o nosso idioma, inclusive está sendo muito vendido, porque ela traz uma perspectiva científica numa linguagem simples, material excelente, mindset. Então, quem é perfeccionista tem essa tarefa de casa, ó, leitura para mudar o tipo de mentalidade. E um ponto que eu quero trazer aqui em relação a esse material é que a forma que você enxerga o erro pode ser modificada. A forma que você enxerga o fracasso pode ser modificada. De que forma, então? Ver isso como uma oportunidade para aprender. E aí é tão interessante isso, gente, que se você for pensar em grandes personalidades ao redor do mundo, essas pessoas erraram muito. Pense em Einstein. Einstein fazia vários experimentos, tentava várias coisas, até chegar em grandes conclusões, né, que ficaram aí como um legado na história. Será que ele acertou sempre de primeira? É claro que não. Thomas Edison? É claro que não. Essas pessoas testaram muito e erraram muito, mas perseveraram naquilo que gostariam de fazer, não desistiram, não paralisaram e viam o erro como um processo de aprendizagem. Einstein mesmo falou sobre isso. Insanidade é querer um resultado diferente tentando da mesma forma. Ou seja, aprender com o erro. E eu costumo falar assim, ó, vamos prototipar o erro, né? A gente aprende com o erro, prototipa, não erra mais desse jeito. A gente pode errar de outras formas, isso é permitido. Mas não dá para ficar errando a mesma coisa. E um perfeccionista pode mudar essa lente. Qual é o tipo de erro que eu tenho medo? E como é que eu posso avançar um pouco mais nisso?
tentar. E se você errar no meio do caminho, você descobriu que essa não é a melhor forma, que você pode tentar um caminho diferente. Então, esse é o meu primeiro convite para você, o primeiro treino a partir dessa experiência. Mas não é só esse sinal que está relacionado ao perfeccionismo, existem outros sinais. Veja se você se identifica com isso. O criticismo exagerado. Sabe aquela voz interior? Que o perfeccionista tem isso, é uma voz interior que está o tempo todo assim. Você erra, você é cheio de falhas, você não é suficiente para as pessoas, você tem muitos problemas, é melhor você ficar sozinho, é melhor você se isolar, porque você não tem condições de se relacionar com as pessoas, você não tem condições de executar esse projeto, você não é capaz de fazer isso. Então é tanta crítica sobre si mesmo, mas tanta que o perfeccionista prefere se isolar de fato. E isso é muito comum. Perfeccionistas que acabam assim se excluindo do relacionamento com a família, com os amigos, porque é um nível de exigência tão alto consigo e também para com as pessoas que essa situação pode acabar ocorrendo, então preferem se isolar, preferem não manter um círculo com as pessoas de convivência, até porque o perfeccionista, como ele está tão habituado a apontar a falha de outras pessoas, ele também acaba tendo alguns problemas em relação a relacionamento, porque as pessoas aprendem com o perfeccionista, né? Aprendem muito bem. Inclusive, assim, começar a apontar falhas também. Exemplo, né? O perfeccionista fala: nossa, você não sabe organizar isso. Você deveria fazer dessa forma, dessa maneira. É assim que se faz, é assim que funciona. Como é que essa pessoa vai é, modificar, como é que ela vai ter uma dinâmica diferente de relacionamento? Nós atraímos os afins, né? Então, o que vai acontecer é a mesma situação. Ou seja, o perfeccionista vai começar a receber críticas também. E o processo acaba sendo tão sério que é muito difícil um perfeccionista é, aceitar a crítica do outro. É como assim, né? Que é conversa franca, né? Eu preciso dizer, o perfeccionista, ele enxerga o que o outro pode fazer de melhor. E eu tenho certeza que o outro pode fazer sempre melhor, porque todos nós podemos, né? Como o próprio perfeccionista pode fazer melhor também. Todos nós podemos. Mas não dá para ficar exigindo sempre isso das pessoas, porque as pessoas vão começar a exigir isso de você. Se já não está acontecendo essa situação. Mas aí a reação do perfeccionista normalmente é de se defender, porque a crítica não é vista como algo positivo. É como se o perfeccionista enxergasse o feedback como um problema. E o feedback, na verdade, é uma grande oportunidade para aprender. É o tempo ali, né, que a pessoa está dedicando para dizer que você pode melhorar alguma coisa. Isso a gente sempre pode fazer. Mas não é nessa dinâmica que os relacionamentos precisam ser construídos. Não é nessa dinâmica que a gente vai conseguir conviver bem com as pessoas. Então, assim, se alguém te pedir um feedback, excelente, né? Dê o seu feedback. E sempre de forma positiva, acreditando no melhor que essa pessoa pode oferecer. E quando você receber um feedback, é uma excelente oportunidade para aprender. Então, essas são formas de ir modificando, essas são algumas formas, né, do perfeccionista e modificando o seu contexto, inclusive os seus relacionamentos. Bom, esse é o terceiro sinal, já falei de dois, ó. Medo excessivo, criticismo exagerado, uma atitude defensiva, é um terceiro sinal. Agora nós vamos para o quarto sinal, que é o padrão irrealista. Quer dizer que o perfeccionista sempre está estabelecendo um desejo inatingível, metas que são irrealistas. Eu já falei de uma metodologia chamada SMART, e vocês perceberam que uma meta, para ser bem estabelecida, precisa ser alcançável. Todas as vezes que eu estabeleço uma meta que é assim, incrível, maravilhosa, ideal, mas ela é totalmente inatingível, o resultado é paralisia. Um padrão irreal
causa uma paralisia. E o que o perfeccionista pode sentir é uma verdadeira desilusão nesse processo. Eu já vi pessoas que, por exemplo, tinham desejo de fazer uma transição na carreira, mas era uma transição tão fora do padrão, tão irreal, que a pessoa não conseguia dar um passo em direção a essa transição. É o que normalmente acontece com o perfeccionista. É um padrão tão irreal, tão fora mesmo do seu contexto, que a pessoa não consegue dar um passo, ou seja, causa uma verdadeira paralisia. Então, uma forma de já ir mudando essa lente, mudando esse cenário, seria assim, ó, qual seria uma meta? Qual seria um padrão que você poderia falar assim, que ele é alto, mas que ele é alcançável? Comece a pensar sobre isso, porque esse é um ponto fundamental para o perfeccionista. Você não está estabelecendo um padrão alto, você está estabelecendo um padrão irreal, inatingível. Isso significa que normalmente a pessoa não vai nem começar. Como é que nós mudamos então esse contexto? Estabelecendo um padrão que seja, né, grande, que eu tenho certeza que o perfeccionista vai fazer isso bem, mas que você consiga enxergar o primeiro passo. E um passo que você já deu hoje, você já não está mais no mesmo lugar. E o melhor de tudo não é nem chegar lá, é você apreciar a jornada. Eu gosto muito de um livro, se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, uma pesquisa que foi desenvolvida em Harvard para entender o que leva as pessoas a alcançar essa experiência de felicidade, o que provoca felicidade nas pessoas. E esse estudo, então, foi feito em uma das melhores universidades do mundo, que é Harvard. E o resultado dessa pesquisa foi tão interessante que foi o seguinte: isso está já nas primeiras páginas do livro, que a felicidade não é um lugar onde a gente chega. A felicidade é o próprio caminho. Perfeccionista, você que se vê dessa forma, a felicidade é o próprio caminho. A felicidade não é estabelecer uma meta inatingível, não é sobre chegar lá, não é sobre concluir. O que a gente percebe em liderança da procrastinação é dar um passo em relação à realização. É um passo hoje, um passo amanhã, um passo depois, e assim a pessoa vai percebendo a sua caminhada, vai percebendo a jornada. É sobre essa situação que o perfeccionista pode tentar modificar no seu cenário, trazer uma lente mais positiva, mais alcançável em relação às suas metas. Bom, você viu aí, então, 4 sinais do perfeccionismo negativo. E eu tenho aqui um último sinal muito importante e que tem atingido muita gente com esse dilema do perfeccionismo: estresse. Conte aí, comente aqui comigo agora se você não passa por isso, estresse. Por que o estresse ocorre? Porque é uma atenção compulsiva ao detalhe. É isso que ocorre com o perfeccionista. E esse estresse é assim, um conjunto de reações mesmo que vai ocorrendo, estímulos que vão causando uma série de distúrbios, desequilíbrios no organismo que causam uma série de efeitos danosos. Então é um estado emocional. O estresse, essa atenção compulsiva ao detalhe gera estresse, ou seja, uma alteração do seu estado emocional. E isso é muito ruim para a pessoa, porque ao longo do processo isso vai causando uma série de reações adversas, dificuldades da pessoa se organizar na vida, muita ansiedade, depressão, enfim, são problemas que estão relacionados ao perfeccionismo. A atenção compulsiva ao detalhe não é positivo para ninguém. Qual é a forma, então, de mudar essa lente? Eu falei aqui de 5 sinais relacionados ao perfeccionismo, sinais que são validados cientificamente, que é uma forma da gente já fazer um diagnóstico sobre esse dilema do perfeccionismo. E se você se identificou com esse último sinal, que é o estresse contínuo, por essa atenção compulsiva ao detalhe, né, excesso de detalhismo, de observação, não está excelente ainda, eu posso melhorar
nessa situação. Tem pessoas que estão escrevendo um texto e o texto nunca está perfeito, sempre há algo a ser melhorado, sempre há algo a ser alterado, está mexendo numa planilha, não, ela não está excelente ainda, eu não vou encaminhar, eu não vou enviar esse relatório, estou montando um slide, ele ainda não está perfeito, e fica nesse processo de aperfeiçoamento contínuo de vários e vários detalhes. E não avança, não conclui. Como é que a gente resolve esse dilema? Quero dizer, e essa frase dói, tá? Essa frase é terrível para o perfeccionista. Antes feito do que perfeito. Mas tem pessoas que falam assim: ah, Thaís, antes feito, isso vai ficar horrível. Isso é feito de qualquer maneira. Não, não disse isso. Antes feito do jeito que você fez hoje, com excelência, porque eu tenho certeza que o perfeccionista não vai fazer de qualquer maneira, ele vai fazer com excelência. Ele tem um padrão que é mais que excelente, então é o antes feito do seu jeito, com muita excelência, do que paralisar. Do que simplesmente não enviar essa planilha, não enviar esse relatório, não concluir o seu TCC, não apresentar esse projeto, não fazer aquela transição, não finalizar um procedimento que você está nisso há muito tempo. É muito melhor fazer essa conclusão do jeito que está e envia, conclui, vai, né, avança, vai marchando, vai fazendo. E no meio do caminho, você vai descobrindo formas de aperfeiçoar, mas entregue, né? E eu sei que esse é um exercício muito, muito assim, intenso, doloroso para o perfeccionista, mas é uma forma de você ir adaptando, positivando essa maneira de enxergar a vida, que tem um senso de realidade tão grande no perfeccionismo que acaba sendo negativo, e conseguir fazendo uma mudança de comportamento. Eu sei, né? Eu sei que esse processo não é simples, que exige um período, né, de aprendizagem, e a gente sabe, as pesquisas científicas têm colocado um senso de realidade muito intenso nisso, que existe uma curva de aprendizagem, que no primeiro momento é muito esforço, é como se você tivesse assim aprendendo algo assim muito difícil. Imagine que você está aprendendo a trabalhar com uma tecnologia 100% nova. Quando você olha para aquela tecnologia e fala assim, nossa, eu não tenho a mínima ideia como fazer, mas é testando, é dando o primeiro passo que você vai aprendendo. É dando esse primeiro passo que você vai aperfeiçoando o processo. E eu costumo falar que a gente só aprende a nadar nadando. Perfeccionistas, você só aprende a nadar nadando. Ninguém aprende a nadar olhando outra pessoa fazer isso, lendo sobre o assunto, assistindo vídeos sobre esse contexto, olhando todos os detalhes. É assim que dá uma abraçada, é assim que faz esse movimento, analisando tudo isso. Só isso não vai adiantar nada. Você precisa entrar nesse mar, você precisa entrar nessa piscina, dar suas primeiras braçadas. Vai ser difícil, não vai ser perfeito, vai ser, enfim, com muito esforço, mas é nesse processo, é por meio do treino, que a experiência, que a performance, que a maestria vai chegando. Então, o meu desafio para você aqui hoje, que chegou nessa live, nessa experiência, de entender o que leva o perfeccionista a procrastinar muito. Inclusive, vocês acabaram de ver aí que o perfeccionismo e procrastinação são quase irmãos gêmeos, né? São melhores amigos, porque há uma relação direta. E se a gente fosse falar na perspectiva da ciência, a correlação estatística do perfeccionista com a procrastinação é altíssima. Isso mostra que as pessoas que são mais perfeccionistas acabam realmente deixando coisas muito importantes para depois. Para que você mude a sua lente aos poucos e vai passando por esse caminho do esforço com muita consciência, com muito senso de realidade. Desafio para vocês, fica como uma tarefa. Estabeleça uma pequena ação que seja para você concluir hoje. Sabe aquele e-mail que você está pensando em enviar há muito tempo e você ainda não enviou porque não tinha as melhores palavras? Envie hoje. Sabe aquele relatório que você já está em cima dele há muito tempo? Você está buscando melhores análises, melhores fórmulas, enfim?
envie hoje. Sabe aquele tem gente que está assim, né, o perfeccionista com dificuldade de repente em relação a um amigo, uma área do relacionamento pessoal. Então, uma ação para você concluir hoje, faça um elogio para a pessoa que você convive, para a pessoa que você está com alguma dificuldade aí de tanto exigir dessa pessoa uma mudança de comportamento. Se desafie a fazer algo hoje, que você possa concluir ainda hoje, não deixe para amanhã. Eu sei que o perfeccionista vai estar pensando aí agora, ai, Thaís, não é mais o melhor momento, né? Eu tenho várias coisas ainda para melhorar nisso. Talvez em relação ao relacionamento, eu ainda preciso estar mais preparado, eu preciso achar as palavras certas, ou em relação ao relatório, ainda não está 100% perfeito, tem alguma análise, tem alguma questão que eu ainda preciso fazer. Eu sei disso, eu sei disso. Mas como nós estamos numa experiência de liderar a procrastinação, faça o que você possa fazer hoje. Conclua hoje. E com certeza, no próximo ciclo, numa outra experiência, você vai poder aperfeiçoar. Porque lembre-se que a sua régua é infinita, é como se você estivesse diante de uma escada infinita. Vá para esse degrau hoje, finalize hoje, e amanhã você vai aperfeiçoando o processo, vai desenvolvendo mais e o resultado vai aparecendo. A produtividade, o bem-estar vai aparecendo para o perfeccionista à medida que ele vai trazendo um senso de realidade para tudo isso que ele está estabelecendo. Então, se você se identificou comigo, com essa questão aqui que eu trouxe para você, sobre a relação do perfeccionismo com a procrastinação, queria te dizer algo, que a especialidade, a maestria, só acontece à medida que a gente treina. E eu queria te ajudar a reconhecer o esforço que você, perfeccionista, tem feito. Porque eu sei que esse processo não é simples. Eu vejo relato de várias pessoas sobre isso. E eu, assim, especialmente no passado, eu tinha uma tendência muito grande a ser perfeccionista. Nossa, como o meu nível de exigência era alto. E eu sei que isso é doloroso, eu sei que isso causa angústia, eu sei que esse processo não é simples, por mais que outras pessoas olhem e falem assim, ah, fulano é ranzinza, fulano é negativo, é pessimista, né? Porque é assim que o perfeccionista é chamado, né? Muito compulsivo ao detalhe, por mais que as pessoas ao redor olhem, eu tenho certeza que você que é perfeccionista sofre muito mais do que todas essas pessoas que você convive, que estão apontando esses erros. Mas eu queria que você reconhecesse o seu esforço e o tanto que você já se esforçou hoje, o tanto que você tem feito na vida hoje, já é suficiente para você concluir alguma coisa. O seu nível de esforço, de exigência, de dedicação, de perseverança nesse negócio é muito maior do que milhares de pessoas que estão por aí, do que as pessoas, inclusive, que você convive. Por isso, o meu convite é valorize o seu esforço, né? Seja menos exigente com você hoje e já coloque uma ação, conclua algo que você já possa fazer isso. Trouxe para você hoje 2 livros importantíssimos. Trouxe um exercício para você, para fazer um levantamento, um diagnóstico sobre os sinais do perfeccionismo. Trouxe várias soluções em relação a esses sinais, mas tudo isso só vai dar certo se você praticar. Se você agora levantar dessa experiência e vai falar assim, agora eu vou colocar em ação tudo que eu aprendi.